Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Esportes. Previsão agora, eu acredito que é um desses dois nomes, o clássico, né? Clássico dos milhões ou clássico do milênio, tá? Então vocês que são aí torcedores, vocês vão me dizer melhor que é o jogo aí entre Flamengo e Vasco na rodada de número 14 no Brasileirão, né? O jogo acontece no próximo dia 3 de maio, no domingo. Vai ser um dos grandes jogos dessa rodada. Também gostaria então de pedir para vocês se o Flamengo venceu do Estudiantes ou se o Vasco venceu do Olímpia, que foram as previsões que eu fiz aí nos torneios continentais, tá? Dito isso, o Flamengo é o time de casa, então eu vou tirar as cartas para ele primeiro e depois as do Vasco a gente vê aí se vai ser vitória de um, de outro ou empate, tá bom? Vamos lá então, bora lá. Flamengo e Vasco, cara, por favor. Como é que vai sair o clássico? Clássico entre Flamengo e Vasco, clássico carioca, próximo dia 3 de maio. 3 de maio, Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco, ok. Vamos lá, ó. Flamengo, Vasco, 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 ok. Vamos lá então. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que um dos primeiros vídeos do canal foi quando eles. Foi um Flamengo versus Vasco. Eu acho que é o quarto vídeo do canal. Vamos lá, ó. Flamengo veio com Valete de paus, olha, carta boa. E 4 de copas, não muito boa. Vasco veio com 2 de copas e com 6 de espadas. Tem aqui alguns probleminhas no jogo, tá? Vamos lá, pessoal, é o seguinte, o Flamengo tem aí um jovem talentoso, tá? Um jovem talentoso que deve se destacar muito. Eu não sei se seria o Pedro, porque eu acho que o Pedro tem uma idade mais avançada. Mas caso o Pedro tenha menos de 25 anos, pode se adequar aqui, tá? Valete de paus aqui é uma carta do ataque. Então é alguém aqui que tem muita inspiração e muita vontade de realizar, tá? E aqui essa vontade de realizar é uma alta chance de gol aqui para o Flamengo já no primeiro tempo. O Vasco, por sua vez, ele não tem uma carta individual. A carta dele sugere mais um trabalho em equipe, um trabalho em dupla, né? A gente percebe aqui que tem duas pessoas. Então eu acredito aqui que caso o Vasco faça algum gol, seja mais uma questão de assistência, tá? Por causa dessa questão de trabalho em equipe. Eu acredito também que vai ser um time que ele vai buscar muito trabalhar no coletivo, enquanto o Flamengo ele deve se destacar muito pela questão solo aí dos jogadores, tá? Então, primeiro tempo eu vejo o Flamengo se destacando como indivíduo, né, com um ou outro indivíduo, e o Vasco mais como coletivo, e o ataque deve ser aqui com mais destaque do time de casa, que é o Flamengo. No segundo tempo, eu achei bem interessante aqui essas colocações das cartas, que o 4 de copas e o 6 de espadas são duas cartas assim que não são tão animadoras, sabe? Mas o que que acontece aqui? Por que que é interessante? O 4 de copas, ele tem aqui uma oportunidade que pode ser perdida. Ou vai ser aqui uma questão de um gol que pode não ser validado, ou pode ser um pênalti que é perdido, né? Será que vai ser um pênalti perdido? Não sei, mas assim, a gente percebe aqui que tá vendo, tá dando a taça pro personagem, o personagem não gosta daquele resultado. Ou será que de repente seria uma oportunidade sendo dada ao Vasco e ao Vasco marcando, sabe? Eu não vou colocar isso com tanta certeza porque a carta do Vasco é uma carta que é mais mediana, tá? O Vasco, a carta do primeiro tempo é boa, mas a do segundo tempo ela também é mediana, assim como a do Flamengo. E aqui eu percebo que o Vasco ainda ele tá levando aqui algumas questões, tá, negativas, que são essas espadas no barco. Então aqui dentro do contexto do jogo é o Vasco trazendo um pouco assim de abatimento, tá? De não tanta positividade aqui em relação ao que ele veio buscar para esse jogo, tá? Então, o que que eu percebo aqui? Eu percebo que é um Vasco que ele vai depois do primeiro tempo ele vai ter puxão de orelha, sabe? Vai tipo assim, se precisar mais ser incisivo, mais estratégico, então ele vai estar um pouco mais mental, tá? Então, como ele vai estar mais mental, ele não vai estar tendo um espaço tão grande assim para jogadas criativas, sabe? Ele vai focar mais naquilo que ele ensaiou, naquilo que é improvisado. Eu não vejo o Vasco tendo sucesso nos improvisos, tá? E ao Flamengo aqui é como eu comentei para vocês, eu acredito que pode ter algum lance
que não vai ser do agrado aí do time de casa, tá? Por causa desse personagem aqui, que ele tá o que? Apático aí em relação a alguma coisa que acontece em relação ao jogo, tá? Então, assim, tem aqui cartas mais ou menos equilibradas, a gente vai ver o resultado agora, tá? E aí, dependendo, eu tiro mais cartas também, porque a gente sabe que isso aqui é um jogo que vai ter vários jogos nessa rodada, né? Depois eu vou fazer ainda Cruzeiro e Atlético, Palmeiras e Santos. Então vai ser uma rodada cheia de jogos assim, com muita expectativa. Vamos ver. Flamengo veio com a torre. Vasco veio com 3 de copas. Olha, gente, eu vou tirar mais uma porque vou explicar para vocês. Eu já falei aqui em outros jogos, tá? A torre, em algumas situações, ela já trouxe vitória aqui nas minhas leituras. É aquilo que eu falo pro pessoal, não é só uma leitura, tá? Pode ser aqui sim uma quebra de expectativa, né? É muito interessante, não sei se vocês estão percebendo, olha, aqui a gente tem aqui, né, o pau, aqui a gente tem a árvore e aqui tem a torre, né? Então isso aqui mostra, dependendo, um abalo de um jogador mesmo, tá? Que é muito importante aí para o Flamengo. Mas a torre também, eu já comentei em outros vídeos, só que eu agora não vou lembrar qual vídeo que eu comentei isso. Ela representa Marte. Marte é nada mais nada menos do que o deus da guerra, né? Então o deus da guerra ele vai para conquistar. O Vasco tem uma carta positiva aqui, que é o 3 de copas. Porém, contudo, entretanto, quando tem copas demais no visitante, isso não é tão bom porque isso favorece o time de casa. Isso já é um decreto mesmo, tá? Então eu vou tirar aqui mais uma carta para esclarecimento do resultado dos dois, porque me parece aqui que o resultado pode ser um pouco feliz para o Vasco, mas em qual instância, né? Vamos ver. Vamos lá. Vou mentalizar aqui então. Primeiro o Vasco, depois o Flamengo. Vamos lá. Vasco, Flamengo, Vasco, Flamengo. Tarô, por favor. Quero uma carta de esclarecimento para o Vasco. Uma carta de esclarecimento para o Flamengo. Vamos lá. Flamengo as de paus. Olha, eu acabei de falar para vocês dos objetos que estão aqui, né? Eles estão firmes, estão eretos. Vasco tá com 7 de copas. Outra carta de copa. Gente, eu não vou descartar aqui o empate. Mas caso vença, eu vou colocar o Flamengo por causa dessa regra das copas. O Vasco não veio com cartas ótimas, ele veio com cartas boas, como eu comentei com vocês. Por isso que eu acredito aqui que possa vir um empate, devido ao desgosto do Flamengo, algo que saia da expectativa dele, mas ele também vai ter oportunidade no final do jogo. Eu acredito que o Flamengo marque gol, né? Olha para você ver, quando veio essa carta, inclusive veio essa carta de esclarecimento naquele jogo contra o Paysandu. Vocês podem conferir aquela previsão de novo quando o Vasco ganhou do Paysandu, tá? Veio essa carta aqui, o As de paus, para esclarecer, né? Então, assim, é assim aqui um Flamengo tendo oportunidade no final. Então, vou aqui só desenhar um cenário, né? Caso esteja empatado esse jogo, o Flamengo faz gol no final e ganha. Caso o Flamengo esteja perdendo com um gol a menos, o Flamengo marca esse gol no final e empata. Vocês conseguiram entender? Porque o Vasco, eu vejo aqui inicialmente, ele tem daqui uma comemoração de algo, eu acredito que ele vai fazer gol, só que no final ele fica confuso com o resultado. O que é que eu fiz de errado? Então eu acredito que é por causa deste gol no final, independente se o Flamengo vai vencer ou empatar no final, que o Vasco vai ter aqui essa sensação assim de que algo deu errado para ele, entendeu? Então é como eu comento para vocês, é uma costura aqui, né, das cartas. Então assim, vai mexer muito com o emocional, tá? Eu vejo aqui muitas cartas emocionais, principalmente pro torcedor do Vasco, mas o torcedor do Flamengo também vai ter um emocional em alguns momentos assim que vão ser testados, tá? Então é isso, pessoal. Vocês comentam aqui para mim quem que vocês acham que vai marcar gol. Acredito que possa ter sim aqui alto número de gols, vamos ver, tá? Qual placar será esse jogo? Mais uma vez, muito obrigado por assistir ao meu vídeo e até a próxima!